teve medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus estendeu imediatamente a mão, segurou-lhe e lhes disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Então os que estavam no barco adoraram, exclamando: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessar o mar, chegaram a Genezaré. Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos? É interessante que eu acordei pela manhã, fui na oração com os irmãos, e eu fiquei, depois que eles foram embora, eu continuei na cabana de oração, clamando ao Senhor e pedindo a Deus: Deus, me deu uma mensagem. Deus me deu uma palavra, algo fresco do céu, para eu poder ministrar para o teu povo no culto à noite. E, sabe, irmãos, é uma luta, é uma angústia, porque você tem que pedir para um Deus invisível, sabendo que Ele está ali, que Ele está te ouvindo, né? E aí você quer uma resposta muito rápida. E aí então eu lembrei que às 9 horas eu tinha que fazer uma visita para a irmã Fátima, que estava internada, a esposa do irmão Edmir. E então eu peguei, saí da cabana de oração e fui para o hospital. Chegando lá, eu entrei, ela estava juntamente com o filho, e então eu comecei a conversar com ela, e ela começou a dizer a respeito da hemodiálise que ela precisa fazer agora, de algo que já havia sendo dito para ela já há alguns anos, né? Então ela já estava sendo preparada, mas é claro que era algo que ela não queria, né? É um sofrimento que ninguém quer passar. Aliás, todos nós queremos ter saúde, todos nós queremos viver bem, né? Queremos desfrutar de um bem-estar natural e espiritual também. E a irmã Fátima estava ali internada, né? Meio que isolada, e eu fui lá para orar com ela. E ela contando como que foi bom e maravilhoso ontem. A nossa irmã Amanda, que não pôde vir hoje também, ela começou a trabalhar no Samaritano, na UTI. E ela foi usada por Deus, né, depois de questionar a Deus, por ser o primeiro dia dela, né, ela perguntou: Deus, o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo que o Senhor quer de mim? E ela não sabia que a irmã Fátima estava ali. E de repente, quando ela sai daquele lugar dela de oração, ela passa e vê pela vitrine alguém dando tchau para ela. Ela olhou e ela viu Fátima e foi saber quem era. E viu que se tratava da irmã em Cristo, que estava naquele lugar, naquele momento, precisando de algo. E aí então perguntou: irmã, se você precisar de alguma coisa, eu estou aqui. A irmã falou: eu preciso de uma oração. E então a irmã Amanda, né, que questionou Deus: Deus, será que é isso mesmo? Deus, é aqui que o Senhor me quer? Né? Era o primeiro dia dela, e logo no primeiro dia ela se depara com a irmã dela em Cristo, precisando de uma oração. E aí então ela pegou e falou: irmã, o que eu tenho, eu vi ali na porta, né, ser forte e corajosa. Era um versículo bíblico, uma palavra que Deus havia dado para Josué, né, e que também Josué havia ouvido de Moisés, antes de Moisés morrer. E então agora a irmã está sendo usada, dizendo para a irmã: ser forte e corajosa. E a irmã abraçou aquela palavra. E no momento daquele processo da hemodiálise, sabe, daquela dor terrível, ela lembrava e dizia: eu sou forte e eu sou corajosa. Lembrando das palavras da irmã, a irmã então entendeu o que realmente ela estava fazendo ali, né? Não somente como profissional, mas como uma serva de Deus, como uma cristã, para poder encorajar a outra irmã. E então, quando a irmã começou a dizer: pastor, a cada agulhada, a cada dor, né, eu lembrava da palavra da irmã, e eu dizia: eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou forte e eu sou corajosa. E eu lembrei de Josué, né? Josué lá atrás, quando Deus dá esse trabalho para ele. Imagina, irmãos, é muito bom você receber a palavra, mas a palavra que você vai poder e você vai ter que utilizar na tua vida no momento de dor, no momento de dificuldade. Imagina Josué tendo que atravessar e levar aquele povo para uma terra prometida, e em vários momentos de dores, de decepção, de frustração, ele tendo que lembrar Deus falando para ele: seja forte e seja corajoso, seja forte e seja corajoso, seja forte e seja corajoso. E aí então, quando a irmã começou a dizer que no momento de dor, ela lembrava das palavras da irmã, que são palavras de Deus, palavras bíblicas, e aí então naquele momento, Deus falou: fala com o povo, não temas. E para o povo ser forte, e para o povo ser também corajoso. E eu queria falar um pouco a respeito disso nesta noite, para empolgar você,
para encorajar você. No meio de tantas lutas, irmãos, que nós vivemos, sabe, todos os dias, parece que nós entramos em um coliseu espiritual, aonde nós temos que matar, né, um leão por dia. O coliseu, lá atrás, era o leão que comia e matava os cristãos que dependiam de Deus. Nos dias de hoje, né, nós lutamos para matar o leão, mas o diabo, nós sabemos que todos os dias ele tenta nos devorar, como um leão que ruge, esperando uma brecha, uma oportunidade para poder nos destruir, sabe, nos pressionando por dentro e por fora, nos esbofeteando com situações terríveis que acontecem ao nosso redor, que nos deixam perplexos, assim como Paulo vivia nos dias dele. E nós lemos um texto aqui, aonde os discípulos de Jesus Cristo, eles estavam passando por um momento terrível, e antes deste momento terrível, eles passaram por um momento bom. Imagina, antes deste acontecimento aqui, eles estavam desfrutando de um milagre, aonde Jesus Cristo pegou ali alguns pães e alguns peixes, ele multiplicou e alimentou uma grande multidão. Eu penso que foi uma grande experiência. Imagina, nós conseguindo alimentar uma grande multidão, né, no sábado, com tudo aquilo que o irmão William e o amigo dele, eles compraram, contribuíram para o evento no sábado, e de repente chega lá 3, 4 vezes mais de crianças e pessoas naquele lugar, e eles ficam preocupados. Agora, o chocolate não vai dar, o presente, a lembrancinha não vai ser o suficiente. E aí, então, de repente, ele começa a desfrutar de uma experiência de multiplicação. Irmãos, isso seria maravilhoso. Isso mudaria a vida do William e do amigo dele, e de toda a igreja, e das pessoas que vão estar por ali também. Isso seria maravilhoso demais. Eu penso que os discípulos de Jesus desfrutaram disso, viram isso. Então a Bíblia, nós lemos o texto aqui, que Jesus, depois que alimentou a multidão, depois que ele multiplicou os pães e os peixes, depois que ele saciou a fome daquele povo, ele disse para os seus discípulos: olha, vocês podem subir no barco agora, e vocês precisam atravessar o mar da Galileia. Era importante, era necessário chegar do outro lado da margem. Tinha um outro trabalho para eles fazerem lá. Então tinha que chegar do outro lado. E é claro que Jesus, Deus, sempre quando Ele dá uma ordem para os seus discípulos precisam obedecer. Eles não questionaram Jesus, então eles foram. O povo aqui estavam querendo fazer de Jesus Cristo um rei. Nós sabemos que Jesus é rei dos reis e senhor dos senhores, mas este povo que havia sido alimentado estava com uma intenção errada, querendo fazer de Jesus Cristo um rei terreno, um rei natural, e essa não era a intenção. Então Jesus Cristo disse para os discípulos: vão para Galileia, para Genezaré, vocês vão para outra margem do mar, e eu vou ficar aqui, eu vou despedir do povo, eu vou ficar aqui até o povo ir embora. Olha só, o pastoreio de Cristo, o amor de Cristo, o cuidado, aquele que é o pastor e o bispo das nossas almas. Além de alimentar, agora Ele quer se despedir de cada pessoa, das crianças, das mulheres, dos pais, dos maridos, dos homens. E enquanto todos ainda estivessem ali, Ele estava para poder se despedir de cada família, tendo a certeza de que todos estavam indo para suas casas felizes e satisfeitos. E então Jesus, depois de terminar, de se despedir do povo, a Bíblia fala de que Ele vai para o monte orar. Ele vai falar com o Pai. Ele vai buscar o Senhor. Ele vai realmente desfrutar dessa intimidade, na profundidade com o Pai. E ali Ele se derrama. E ali, eu penso nessa intimidade profunda com Deus, Ele já sabia de que no mar da Galileia estava tendo um problema. No mar da Galileia, agora escurecendo e já muito escuro, os discípulos estavam em apuros por conta de um vendaval. E não se tratava de qualquer vento, não era qualquer vento, não era qualquer tempestade, era algo muito forte. Mas os discípulos naturalmente estavam confortáveis. Estavam ali dentro de um barco natural, dentro de algo que eles confiavam. Por quê? Porque eles eram pescadores, eles sabiam nadar, eles conheciam aquele mar, eles sabiam, já haviam passado por tantas outras dificuldades como essa, mas talvez essa agora com um pouco mais de força. Imagina Jesus Cristo falando com o Pai e permitindo essa luta, permitindo esta situação. Provavelmente
por conta de um ensinamento, provavelmente por conta de uma lição que Jesus Cristo queria ensinar para os seus discípulos. Então a Bíblia fala que na quarta vigília da noite, isto era de 3 horas da madrugada, até as 6 da manhã. Imagina as 3 horas da madrugada, muito escuro, e os discípulos com muito medo, aquelas rajadas de vento, os raios, relâmpagos, aqueles trovões, aquele barulho terrível, e o vento fora, causando uma tempestade dentro deles. O vento lá dentro deles era pior do que a externa, por conta da naturalidade, por conta da humanidade daqueles homens, assim como nós também, muitas vezes, o vento dentro de nós é maior do que está fora, por conta de situações que tentam nos assolar e que o próprio Deus permite, e permite com um propósito, de nos levar mais perto dele, mais próximo dele. Agora, imagina Jesus se deleitando nos braços do Pai em oração, e os discípulos apanhando, sofrendo, e sofrendo para valer, no meio do mar da Galileia. Acompanha comigo, ali no versículo 24, olha só. Todavia o barco já estava longe, no meio do mar, sendo fustigado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando por sobre o mar. Quando os discípulos ouviram andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma, e gritavam de medo. Eu penso que, imagine, irmãos, a cena. Eu penso que, por eles já estarem acostumados com os vendavais, com aquele momento ruim de navegação, eu penso que eles estavam com medo, sim, estavam. Mas eu penso que agora, vendo algo diferente andando sobre as águas, o medo aumentou, o pavor aumentou. Eles não sabiam de que se tratava de Cristo. Para eles se tratava de um fantasma, um espírito, por conta da naturalidade, da humanidade daqueles discípulos. Agora imagina, eles com medo, eles já preocupados com a vida deles, porque não tinha um bote salva-vida, não tinha um colete salva-vida, não tinha um outro recurso. Agora era só o talento deles para poder conduzir aquela embarcação, aquele navio, aquele barco, que era natural. Mas só que agora, eles estão avistando, eles estão vendo no meio da escuridão, no meio dos relâmpagos, no meio de tantos trovões. Imagina, eles olhando e percebendo alguém andando sobre as águas. Irmãos, nós não podemos criticá-los, porque qualquer um de nós aqui teria medo. Qualquer um de nós pensaria como eles. E eles começaram a gritar de medo. Eles estavam com medo, mas diante do que eles já tinham vivido, para eles era tranquila a tempestade. Mas agora eles estão apavorados, gritando de medo, gritando e muito preocupados, porque não sabia do que se tratava. Assim como muitas vezes acontece conosco, no meio da luta, da dor, quando Jesus tenta se aproximar de nós, parece que a luta aumenta mais ainda. E então nós entramos em desespero, porque nós não entendemos a maneira como Deus, Ele quer falar conosco através da palavra. E porque nós achamos que Deus, nós estamos passando por uma luta, uma dificuldade, uma tempestade, e aí então, esta palavra, e Cristo é a palavra. Não, Senhor, essa palavra está gerando mais pavor ainda no meu coração. Eu estou passando por luta e dificuldade, o vento está muito forte fora, e está causando uma tempestade dentro de mim. E eu estou vendo o Senhor, parece um vulto, parece, a tua palavra está dizendo de que eu tenho que me santificar, de que eu tenho que purificar, de que eu tenho que ser mais parecido com o Senhor ainda, que eu tenho que me aproximar ainda mais de Ti. Irmãos, muitas vezes é incompreensível a mentalidade humana, mas é isso que vai realmente nos levar a vencer este medo. Porque, irmãos, ser filho de Cristo e depender dEle, ser ovelha do pasto dEle, para nós tem que ser um privilégio, uma grande honra. E Cristo, Ele sempre se apresenta no momento da dor. Imagina Ele se apresentando no olho deste furacão. Imagina o vento terrível e Cristo saindo do meio deste vento, se apresentando para os seus discípulos, e os discípulos não o reconhecendo. Irmãos, é um perigo quando nós não reconhecemos que Cristo está no meio do furacão. A palavra de Deus fala, lá em Gênesis capítulo 28, versículo 16,
Quando Jacó, lembra daquele momento lindo e maravilhoso? Eu queria ver, eu queria estar naquele momento, quando Jacó, ele tem um sonho, e aí Deus mostra para ele uma escada que saía da terra e ia até o céu, e os anjos desciam, subiam, desciam, subiam, e depois Deus dá uma palavra para ele, e depois ele acorda, e ele pega e fala assim: Deus estava aqui, eu não percebi. E em quantos momentos, irmãos, e aqui eles poderiam ter perdido. Eles poderiam ter perdido a presença de Deus, porque estavam confundindo Jesus com um espírito, com um fantasma. Eles poderiam ter percebido, eles poderiam ter perdido a presença de Deus neste momento, assim como nós perdemos a presença de Deus em muitos momentos difíceis, que Ele quer se apresentar para nós, de alguma forma, através da palavra, através de outra pessoa. É Cristo sempre querendo usar o irmão para poder dizer para mim, para você: ei, não temas, eu estou aqui para encorajar eu e você. E então os discípulos, depois de entrarem em um pavor terrível, e Cristo, que conhece o profundo, oculto e escondido, sabia de que o vento fora estava infinitamente menor do que estava dentro deles neste momento. E então a palavra de Deus fala no versículo 27, depois que eles gritaram de medo, depois que eles entraram em um grande pavor, diz assim: mas imediatamente, e eu gosto disso, um Jesus rápido, um Jesus à pronta entrega, com seu amor, com seu cuidado, um Jesus sempre disposto, sabendo de que o homem não era merecedor, sabendo de que eles deveriam ter muito mais fé, mas estão com medo. E agora a Bíblia diz que imediatamente Jesus lhes disse: tende bom ânimo, ou tende coragem. Tende coragem, sou eu. Imagina isso soando, imagina isso bradando nos ouvidos daqueles homens: sou eu, não temais. Tende bom ânimo. O grande eu sou está aqui. Aquele que vence todas as barreiras, todas as dificuldades, aquele que tem o poder para vencer a morte e o inferno, está aqui. Imagina no meio daquela escuridão, depois de horas lutando contra o vento, depois de muitas horas em desespero, tentando consertar tudo no talento deles e não conseguindo. E sem força agora, Jesus se apresenta, e o medo aumenta. E Jesus, olhando lá no profundo do ser desses homens, e vendo o medo, vendo o pavor, e sabendo de que aquilo estava realmente incomodando os seus discípulos. Os discípulos que viram Jesus Cristo, um dia antes, multiplicar pão e peixe. Os discípulos que eram para estar tranquilos agora, conversando no barco. Ei, André, você foi joia. André, como que você descobriu aquele menino com aqueles pães e peixes? No meio da multidão, André, como que você conseguiu descobrir? Como que você identificou este menino? André, você foi usado por Deus. Imagina eles comentando e falando: olha, antes do vendaval. Eu tenho certeza de que essa conversa aconteceu naquele barco. Eles dizendo: viram como que Jesus Cristo consagrou os pães e os peixes a Deus? E vocês viram como que Ele devolveu para nós? E nós servimos toda a multidão. E aqueles cestos que sobraram. Imagina eles comentando no milagre. Só que agora este milagre que eles viram e que eles comentaram na embarcação, porque este era o assunto do momento. E a ordem de Jesus era para atravessar o mar e ir para outra margem. Era para prosseguir, carregando no coração deles, na alma deles, uma experiência maravilhosa para fortalecê-los. É um momento de vendaval. Agora imagina eles sendo calados, imagina um assunto sendo interrompido por conta do vento. E o medo aumentando por conta de alguém andando sobre as águas. Porque eu compreendo eles, porque isso nunca aconteceu. Não era normal. E então Jesus imediatamente, assim como Ele multiplicou os pães, e não quis despedir daquele povo com fome, imediatamente Ele multiplicou os pães e deu para aquele povo. Agora imediatamente aquele Deus que se compadece do homem, do pecador, Ele brada no coração daqueles discípulos dizendo: olha, tende coragem, tende
bom ânimo, fiquem tranquilos, sou eu. O mesmo que multiplicou os pães ontem, o mesmo que multiplicou os peixes, o mesmo que cuidou daquele povo, eu estou aqui, não tem mais, fique tranquilo. E eu fico imaginando este Deus, irmão, bradando no nosso coração, ou pelo menos tentando bradar. E às vezes nós temos dificuldade de reconhecer a voz dele. Nós temos dificuldade porque nós superdimensionamos o barulho do vento. Nós superdimensionamos o grito do mal. Nós superdimensionamos os trovões, sabe, malignos que tentam roubar a nossa paz. E então parece que a voz de Cristo se torna tão pequena dentro de nós. E temos dificuldade de ouvir e entender o que aqueles discípulos ouviram, pelo menos Pedro. Quando Cristo fala, não temas, tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo, fiquem tranquilos. Agora Pedro, na humanidade dele, ele queria uma prova. Olha só, no versículo 28, ao que Pedro exclamou: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Era Pedrão sempre pronto, para dar uma resposta ou para fazer um questionamento. Agora Pedro, que também estava apavorado e com muito medo, a voz de Cristo deu uma trovejada, uma trombeteada lá dentro dele, no momento de pavor. E ele, pelo menos ele: se és tu, Senhor, manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. Ele poderia ter dito: é o Senhor, então se aproxima. Ele queria uma experiência maior, irmão. Ele poderia muito bem: venha até o nosso barco. Então vem e se apresenta. Eu quero saber se realmente é o Senhor. Mas não, ele foi ousado: manda-me eu ir ter contigo sobre as águas. Eu não vou remar o barco, porque ele poderia utilizar desse artifício natural e humano. E ele era muito bom ele era muito bom para remar o barco, ele era muito bom com aquilo, era uma ferramenta de trabalho dele. Ele poderia: Cristo, então fica aí, não vem não. Eu vou remar até o Senhor. Só que os outros estavam com medo. Imagina quem estava com muita coragem para ir até Cristo? Pedro. Porque ele falou. E Pedro era corajoso. Mas Pedro, ele tinha uma coragem natural. E era necessário, sabe, ele desfrutar de uma coragem sobrenatural, que foi aquilo que Cristo deu para Josué lá no passado. Deu para Abraão. Ele deu para Moisés. Ele deu para Jacó, deu para José, deu para todos os seus profetas uma coragem espiritual. E a Bíblia fala, Paulo fala para Timóteo, de que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, de intrepidez, para a gente vencer as tempestades da vida, para a gente continuar pregando o Evangelho de Cristo, para a gente continuar falando do amor deste Deus em todo tempo, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer situação. Muitos não querem, mas aqueles que querem precisam se aproximar de Cristo. Imagina Pedro naquele barco, encorajado, agora fortalecido, reconheceu a voz do mestre: mas se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo, eu quero andar sobre as águas. E aí depois, a palavra de Deus fala no versículo 29, depois que Jesus ouviu a voz de Pedro, e eu penso que Jesus estava esperando isso de Pedro, assim como Jesus espera de mim, de você também, uma audácia dessa, uma coragem dessa. Então Jesus lhe respondeu: vem Pedro, pode vir, sai daí, vem para cá, vem perto de mim. E eu fico esperando Deus no céu, na eternidade, dizendo para o teu povo: vem, é necessário você andar sobre as águas, é necessário você chegar ao do outro lado. É necessário você entender que enquanto estivermos aqui na terra, essa embarcação de vez em quando, irmão, vai sofrer danos. Mas como em Atos capítulo 27, quando o anjo de Deus fala para Paulo: olha, a embarcação, ela vai sofrer danos, vai perder a embarcação, mas nenhuma alma vai se perder. O que nós temos que crer, irmãos, é de que aqueles que realmente buscam Deus, querem Deus, vivem para Deus, essa alma não se perde. E nós temos que chegar do outro lado. Lembra do povo de Deus em Êxodo, quando eles saem desesperadamente de um cativeiro, de um cenário de escravidão durante anos. Aí Deus então prepara uma terra que manava leite e mel. Eles tinham que ir para lá, mas para ir para lá eles tinham que passar e atravessar o Mar Vermelho.
Humanamente falando, não tinha barco, não tinha remo, não tinha navio, não tinha jet ski, não tinha nada, não tinha uma ponte, não tinha nada. Talvez, no talento deles, soubessem nadar um pouco, mas seria incapaz de chegar do outro lado. E tinha que chegar do outro lado. E eu fico imaginando, depois que Moisés estende as mãos e o cajado, e na autoridade, ele toca no mar, e o mar se abre. Imagina Deus pavimentando uma estrada no meio do mar. No meio do mar. E do outro lado, da outra margem, Deus dizendo para o povo dele: vem. Vem. E a Bíblia fala que eles atravessaram. Atravessaram como se fosse uma estrada, uma terra seca. Chegaram do outro lado. E agora era necessário chegar do outro lado. E Jesus está dizendo para Pedro: Pedro, vem. Assim como ele fala em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17: aquele que tem sede, vem. Vem. Irmãos, para chegarmos no céu, na eternidade, para chegarmos em outra margem, na espiritualidade do céu, da eternidade, para todo sempre com Cristo, nós temos que ouvir todos os dias a voz de Deus: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então aquele que tem sede, venha, e de graça receba e beba desta água da vida. Imagina que esta vem de Cristo, está em todos os momentos na Bíblia para o povo de Deus, para que o povo de Deus atravesse este mar de luta, de dificuldade, de desprazeres, de choro, de doença, de enfermidade. Contudo, precisamos chegar até lá. É importante nós ouvirmos o vem de Cristo, a voz de Deus dizendo: vem. E Pedro ouviu. Então Jesus lhes respondeu: vem. Pedro foi questionar e Cristo respondeu: vem. Vem, Pedro, você tem coragem? Vem. E Pedro, deixando o barco, andou por sobre as águas e foi na direção de Cristo. Pedro deixando o barco, deixando aquilo que é natural, aquilo que ele tinha habilidade, deixando os remos, deixando tudo aquilo que ele era bom, mostrando para mim e para você que muitas vezes, irmão, nós vamos ter que deixar aquilo que nós sabemos fazer, se estiver nos atrapalhando de nos aproximar ainda mais de Cristo. Ainda que alguns fiquem no barco, eu não posso ficar preso por conta dos outros, mas eu posso estar em um outro nível, eu posso subir um outro degrau, até para estimular a fé do outro. E Pedro faz isso, deixa a naturalidade, o que ele tinha habilidade, e ele desce e vai ao encontro de Cristo. Irmãos, sobre as águas, imagine ele dando o primeiro passo. Eu fico imaginando o céu, fico imaginando o sol, a lua, as estrelas, os anjos, olhando e observando os primeiros passinhos de Pedro sobre as águas. E Jesus chamando ele: vem. E Jesus, como Pai, como Mestre, como Senhor e Salvador, observando os primeiros passinhos do filho dele sobre as águas. Irmãos, nunca, ninguém tinha passado por essa experiência. Agora não era só um no mar, tinha dois. Consegue entender isso, Pedro? Dois andando sobre as águas. Um que ouviu a voz, um que entendeu: sou eu. O outro que disse: é o Senhor mandou eu ter contigo. E aí o outro que pegou e entendeu: então vem, eu vou, eu fui. E Pedro teve uma grande experiência. E muitas vezes nós queremos ter uma experiência em vários cenários da nossa vida, irmãos, mas temos dificuldade de ouvir o vem de Cristo. No momento de enfermidade, no momento de dor, problema financeiro, decepção, frustração, abandono. Em quantos momentos da nossa vida que nós temos dificuldade de reconhecer a voz de Deus dizendo: vem, porque Ele quer ver em mim e você os primeiros passos em direção a Ele, esses passos que vai nos levar mais perto dEle. Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? No meio da fornalha 7 vezes mais aquecida, eles conseguiram contemplar alguém a mais lá no meio do fogo. Não eram 3, tinham 4. Você é capaz de identificar? Você é capaz de perceber que Cristo está no meio do problema? Por isso que o cristão, os discípulos de Cristo,
Eles precisam viver por fé. Não é você depender do médico. Não é você saber que o médico está do teu lado. Não é você saber que o psicólogo, o psiquiatra está do teu lado. Não é você ficar tranquilo porque algo natural está do teu lado. Mas é fé. E você entender que você não está sozinho. Que no cenário que você pensa que você está sozinho, tem um outro. E este outro é Cristo. Deus. Gritando, ecoando na eternidade: vem. Vem, meu filho, faz parte. É necessário você chegar do outro lado. Nada pode parar você, nada pode brecar você, nada pode impedir de você chegar do outro lado. Igreja, em nome de Jesus Cristo. Quando eu vi a irmã Fátima dizendo hoje que naquela primeira experiência dela de dor, nesse novo tratamento, ela começou a lembrar das palavras da irmã e da Bíblia. Ela dizia: eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou corajosa, eu sou forte, eu sou corajosa. Ela estava dando os primeiros passinhos dela neste novo problema. Para um milagre, eu tenho certeza disso. Para um milagre, eu tenho certeza disso. Andar sobre as águas, irmãos, milagre. Milagre. Imagina agora 2 andando sobre as águas. E Pedrão indo em direção a Cristo. Os problemas nos dão essa oportunidade. Problemas que Cristo permite. E que muitas vezes a gente não entende. Deus, por que isso? Deus, por que este problema? Deus, por que essa luta? E com certeza, não muitas vezes, mas todas elas, é para nos aproximar ainda mais de Cristo. Mais perto dEle. Para termos uma experiência com Ele. E então no versículo 30, aí vem a humanidade. Aí vem a natureza humana. De novo. Todavia, reparando na força do vento, era o Pedrão, né? Pedrão muito inconstante, ok? Todavia, reparando na força do vento, como eu e você, Pedro teve o quê? Medo. O que ele tinha antes, está voltando no coração dele agora. Mostrando para mim e para você, irmãos, a dificuldade que nós temos. Sabe, um dia parece que a gente está com fé. Outro dia parece que a gente nunca foi na igreja. Tem dia que parece que a gente está voando na espiritualidade. Tem dia que a gente fica rastejando, parece que nunca entrou e subiu no altar. Tem dia que a gente apresenta tudo diante de Deus. No outro dia parece que nós nunca colocamos nada nas mãos dele. É a nossa humanidade. E Pedro, foi uma lição que Cristo ensinou para ele. E Cristo permite isso na nossa vida para mostrar para nós o quanto nós dependemos dele. O quanto que a nossa humanidade, a nossa carne, ainda persiste, o velho homem, ainda persiste em sobreviver. A dúvida, a incredulidade. Por isso que Paulo fala, aquele que pensa que está de pé, cuide para que não caia. Porque a dúvida sempre vai bater na nossa porta. E na mesma situação onde está o milagre, a dúvida vai tentar bater e insistir para tentar desanimar eu e você. Foi o que fez aqui. O mesmo ambiente de fé, o mesmo ambiente o mesmo milagre, e Paulo surfando e andando sobre as águas, no mesmo lugar, o medo entra. Porque ele olhou para o lado, ele tirou os olhos de Cristo. E então a Bíblia fala, reparando na força do vento, ele teve medo. Quando nós reparamos na força do problema, nós deixamos de superdimensionar aquele poder que Jesus Cristo realmente tem e é. Quando nós reparamos na força da situação, irmãos, que tenta nos aprisionar, nós deixamos de focar naquele que tem um poder para nos libertar. Quando nós reparamos e olhamos para as pessoas, nós deixamos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. E quando nós deixamos de olhar para este Cristo, para este Deus invisível, nós nos enfraquecemos. E no mesmo ambiente de milagre, na mesma situação, porque ele continuava andando, e o vento estava batendo, ele na sua humanidade, ele teve medo. Olhou para o lado e teve medo. E começando a afundar, aí vem um grito novamente. Aí vem um desespero novamente. O grito antes do milagre e o grito no meio do milagre. Porque está se afundando. E não porque Cristo forçou aquela situação. Não, irmãos. Não foi Cristo que empurrou
para baixo. Não, não. Pedro duvidou. Pedro duvidou, estando no milagre. E agora o grito novamente: Senhor, salva-me. Senhor, salva-me. E a Bíblia fala, no versículo 31, agora Jesus de novo, imediatamente. É um Deus rápido. É um Deus pronto. É um Deus que ouve o nosso grito. Pedro estava duvidando, porque teve medo, olhou o problema. Aí de repente, Senhor, salva-me. E o que Cristo queria é que Pedro chegasse do outro lado. É que Pedro chegasse na outra margem. Este era o plano, o propósito. Assim como Deus deseja que você chegue do outro lado, com fé, com esperança. Aí então ele grita. E Jesus imediatamente estende as mãos. A pronta entrega, irmãos. Sem questionar. Pedro, não, você vai ficar aí agora. Você vai engolir uns litrinhos d'água. Não, Pedro, você vai se afundar. Você sabe nadar, você não é bom? Por que você teve medo? Você não é bom? Você não é o tal? Você não é aquele fortão que resolve tudo na base da espada? Não, Pedro, você vai ficar um pouquinho aí até você ficar fraquinho. Não, irmãos. Jesus, ele não o corrigiu naquele momento. Jesus o salvou. Jesus não o repreendeu naquele momento. Jesus estendeu as mãos. Jesus não foi rápido em criticar Pedro. Jesus foi rápido em pegar na mão de Pedro e levantá-lo novamente. Imediatamente segurou, e depois dele ter estendido as mãos e segurado Pedro, aí ele vem com o ensinamento e a correção. Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quantas vezes nós fazemos isso com Cristo, irmãos? Quantas vezes a gente tem dificuldade que somente você e Cristo está no meio do problema, e você sabe que Ele está, e aí você está indo bem, dali a pouco você começa a duvidar, por conta da pressão do mundo, por conta da mídia, por conta de irmão da igreja, que às vezes tenta minar a tua fé, por conta de situações. Imagina, os anjos olhando e vendo Pedro andando bem, e os demônios olhando e ficando todos endiabrados com aquilo. Que esse homem está andando sobre as águas? Então vamos soprar um pouquinho mais do vento para ver se ele suporta. Os demônios trabalham, irmãos, 24 horas por dia para você duvidar de Cristo. Qual é a luta? Qual é o problema? Qual é a situação? Qual é a perseguição? Qual é a doença? Problema financeiro? Abandono? O que é? Está angustiado? Uma depressão, uma tristeza profunda? Qual que é a situação que tem realmente levado você a duvidar de Cristo? Você que já teve um milagre, você que já andou sobre o milagre de Cristo, você que Cristo um dia já encorajou, qual que é o problema? Pedro andou com Cristo, e Pedro está ouvindo de Cristo aqui agora. Homem de pouca fé. Homem de pouca fé. Era necessário chegar na outra margem. É necessário você continuar para chegar até do outro lado, irmãos. Porque tem uma voz bradando na eternidade: vem. Existe uma voz bradando no céu: vem. Então você não pode parar no meio do caminho. Você não pode deixar de servir a Cristo. Você não pode pegar e voltar para o barco natural da tua vida e remar. Pedro, irmãos, você acha que ele conseguiria nadar da onde ele estava até no barco? Conseguiria. Mas o medo, o pavor. E eu penso que Cristo não deixaria, porque o próprio Cristo queria salvá-lo naquele momento, e Cristo assim o fez. E então Cristo, depois de salvá-lo e repreendê-lo, no versículo 32, a Bíblia fala: assim que ambos entraram no barco, cessou o vento. Imagina, todos os discípulos que estavam no barco, vendo essa experiência de Pedro, e sendo fortalecidos na fé, que é o que Deus quer fazer com esta cidade, quer fazer no teu companheiro de trabalho, no meio da tua família, olhando você com esta fé, olhando você para servir a Cristo de uma maneira fervorosa, para eles ver o milagre de Deus na tua vida, para desejarem ter Cristo no barco deles, na casa deles, na família deles.
Por isso, em nome de Jesus, irmãos, você não pode parar, porque se você parar, o teu desânimo contamina os outros. Mas se você continuar, o teu ânimo vai encorajar os outros. Então não temas, em nome de Jesus. E entenda que você precisa chegar na outra margem, são e salvo. É um momento, é um momento que nós estamos atravessando o mar e de repente o vento vai bater, turbulências vão acontecer. Mas onde está a tua fé? Somente Deus tem o poder para colocar você em um momento de paz novamente. Cristo mostrou a fragilidade de Pedro. Pedrão, você não é o que você pensa não, Pedro. Você não é tão forte não. Você nem consegue nadar daqui e ali no barco, Pedro. Você gritou por socorro. Irmãos, e é naquele momento de mais dor, de mais sofrimento, que Pedro estava mais próximo de Cristo. Sabia? A hora que ele pensou que agora acabou com tudo. E naquele momento, ele reconhece Cristo como Senhor. Senhor! E é aí que está o segredo. No momento da dor, da angústia, você clamar, ainda que tenha medo aí no teu coração: Senhor, salva-me, salva-me. Imediatamente ele pega e leva Pedro de volta para o barco. E quando ele entra no barco, o vento cessa. Então os que estavam no barco, olha só a fé de Pedro contagiando os outros. Então os que estavam no barco adoraram-no. Ei, então depende da minha fé e da tua fé, depende do nosso comportamento, depende da nossa perseverança para levar a nossa parentela a adorar a Deus. As pessoas precisam ver isso em mim e você, exclamando: verdadeamente tu és o Filho de Deus. Irmãos, olha que revelação, olha que maravilha. Aqueles homens que agora estão no barco e não tem mais vento, agora está tranquilo, e eles estão reconhecendo: este homem verdadeiramente ele é Filho de Deus. Verdadeiramente ele é Filho de Deus. Precisou de toda uma situação, um cenário terrível, e eles estão reconhecendo agora que toda a situação, que todo o cenário terrível, irmãos, sabe, que tem cercado você, que você está vivendo, que tem um bom propósito, um bom final, um bom êxito, que termina bem. E sabe como vai terminar bem? Você confiando em Deus, e outras pessoas, através da tua fé, confiando em Deus também, e reconhecendo: o Deus que o Gilney serve, verdadeiramente é Deus, Ele é Senhor. O Deus que o Edson serve, não, verdadeiramente Ele é o Salvador, Ele é o vingador, Ele é o resgatador, Ele é o Redentor. Irmãos, é através das nossas vidas, o vento batendo ou não, por lado de fora sempre vai bater. Agora, se estiver lá dentro, clame: Senhor, salva-me. E diga a Ele: eu quero chegar na outra margem, eu quero chegar do outro lado, eu quero ouvir o vem do Senhor, eu quero ouvir todos os dias o bradar do Senhor: vem, vem, vem aquele que tem sede, venha para perto de mim, venha morar comigo por toda a eternidade. O que você está passando aí fora, aí embaixo, é somente um ventinho pequeno, é somente um ventinho que está passando. O apóstolo Paulo, ele diz, irmãos, que são momentos, sabe, rápidos, tempo curto de dor e de sofrimento. Na vida de Pedro foi muito curto. Ele se afundando, ele percebeu de que não tinha jeito e gritou: Senhor, me ajuda. Imediatamente, o Senhor estendeu as mãos para ele. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a noiva proclamam: vem. E todo aquele que ouvir responda: vem. Quem sentir sede, venha. E todos, quando desejarem, tem para todo mundo. Era para os discípulos no barco, era para o discípulo fora do barco. É para a igreja e para quem está fora da igreja. Então todos quantos desejarem, venham e recebam de graça a água da vida. Recebam de graça aquilo que é graça, aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu, aquilo que é para o mais vil pecador, aquilo que é para mim e para você. No momento de dor e de angústia, você não pode parar. Você não pode voltar para o barquinho natural da tua vida, não, e continuar ali achando que é do teu jeito, não.
Do teu jeito você não chega na outra margem onde Cristo quer. Não, irmãos. Não. É somente você confiando em Deus e deixando Deus, pode me levar. Pode soprar. Pode me conduzir. Senhor, ajuda-me. Em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, eu quero orar com você.